Vocês com certeza estão acompanhando as notícias, com certeza também estão sendo impactados por toda a mobilização em torno do coronavírus. Você sabe, mais uma vez, eu tenho que sempre repetir porque às vezes pessoas novas acabam vindo para o canal. Eu não posso falar o nome da doença porque o YouTube ele acaba cortando o alcance do canal. Então, um vídeo que não tem uma quantidade boa de visualizações acaba puxando todo o canal para baixo e acaba derrubando todo o nosso trabalho. Então, algumas palavras eu preciso tomar cuidado e uma delas é justamente o nome dessa doença, é por isso que eu falo coronavírus, para tentar driblar essa situação imposta pelo YouTube. O YouTube é bem restritivo, tem algumas coisas que nós não podemos falar, por exemplo, não podemos falar daquele site roxo que faz lives, porque senão o YouTube também não gosta que a gente fala da concorrência e corta. Eu não posso falar daquela rede social que tem um passarinho que começa com T, porque o YouTube também corta, ou daquela outra rede social começa com I, que tem a câmerazinha fotográfica, porque depois o YouTube também corta o alcance do vídeo. Então, se você quiser me seguir nessas outras redes sociais, da câmerazinha é canal Profiléu e do passarinho é @Profiléu oficial. Mas todos nós estamos sendo afetados de um modo ou de outro por conta do coronavírus. Os políticos eles estão fazendo sessões mais reduzidas, possivelmente o expediente vai ser encerrado, vai ser paralisado, e a entrevista que nós tínhamos marcado para a próxima sexta-feira foi cancelada porque enfim, a câmara que eu iria fazer a minha entrevista, ela está fechada para sessões, ela muito restrito o acesso, e o político que estava agendado a entrevista acabou cancelando. Uma pena, mas vamos reagendar, tá bom? Então, só para falar que essa entrevista foi cancelada, podemos dizer, foi adiada. Gostaria de entender dessa forma. E hoje foi um dia na Lesp bastante parado, por conta de tudo isso que está ocorrendo. E os deputados, eles tiveram ali 5 minutos livres para falar sobre qualquer tema. Janaína Pascoal, deputada do PSL, a maior deputada federal, deputada estadual mais votada da história do estado de São Paulo, muito por conta de toda a sua atuação no processo de impeachment, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, ou ex-apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, foi até a tribuna, foi até o púlpito, para falar sobre o próprio coronavírus. E ela disse que as autoridades brasileiras elas foram negligentes no começo. As autoridades italianas elas demoraram para tomar alguma atitude por conta da surpresa, do fator surpresa. O elemento surpresa, o vírus simplesmente chegou, pegou a Itália toda de surpresa, mas isso não ocorreu no Brasil. E ela disse que se nós tivermos um caos de saúde no estado de São Paulo, como que ela falou aqui, um colapso da saúde, nas palavras da Janaína, no estado de São Paulo, o governador João Dória deveria ser afastado, porque ele está contrariando recomendações. Desde a semana passada ela está falando que tem que evitar aglomerações, tem que evitar cerimônias, tem que evitar contato com um grande número de pessoas, e o João Dória não tem feito isso. Na verdade, hoje mesmo ele até chegou muito próximo do Major Olímpio, porque se você não sabe, eles quase trocaram socos em uma cerimônia lá em um batalhão da polícia. Então o João Dória ele tem recebido homenagens, tem participado dessas ações, e isso ele acaba incentivando esse tipo de situação, que é uma situação perigosa porque pode transmitir o vírus para outras pessoas. Nós sabemos que a letalidade do coronavírus é uma letalidade baixa, mas existe o perigo de passar para outras pessoas, principalmente para os idosos. Os idosos eles são um grupo de risco, a taxa de mortalidade em idosos é em torno de 15%. E a grande questão do coronavírus é que se a pessoa tiver complicações, acaba sobrecarregando todo o sistema de saúde. E nós não temos uma estrutura para aguentar esse tipo de situação. Nenhum país do mundo tem, porque é uma quantidade muito grande de pessoas indo ao mesmo tempo, procurando serviços de saúde ao mesmo tempo. Então isso acaba provocando mudanças na agenda dos hospitais. Então cirurgias que estavam agendadas acabam mudando, precisam ser reagendadas. Então cirurgias para câncer acabam mudando seus horários, causa toda uma complicação para atender os pacientes que têm necessidade imediata, mais graves no caso do coronavírus. E ela aproveitou para criticar também a postura do presidente Jair Bolsonaro no último domingo, no caso ontem, porque Bolsonaro compareceu aos atos pró-Bolsonaro, que muitos manifestantes não estavam somente apoiando Bolsonaro, mas também pedindo o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, pedindo intervenção militar. Bolsonaro contrariou as indicações médicas, contrariou a própria indicação que ele havia falado, que ele havia dado juntamente com o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, na última quinta-feira, quando eles fizeram uma live. Eles pediram para não ter as manifestações, mas Bolsonaro acabou indo até as manifestações. Ele que teve contato muito próximo com o Fábio Weingarten. Fábio Weingarten, o chefe da SECOM, se você não sabe, ele atestou positivamente para o coronavírus. Então ele está doente. E Bolsonaro teve contato com essa pessoa, portanto Bolsonaro está possivelmente infectado. Apesar de o Bolsonaro ter feito o teste, ter dado negativo, há o
risco ainda de Bolsonaro estar infectado. E quando ele vai até a população, ele corre o risco de transmitir o vírus para outras pessoas, contaminar outras pessoas e continuar propagando esse problema que nós temos, que é um problema de saúde, um problema social e também um problema econômico. E por conta dessa irresponsabilidade de Bolsonaro, Janaína Pascoal pediu o seu afastamento, porque, na verdade, nós, segundo palavras da Janaína, nós estamos em uma guerra, é um inimigo invisível, e nós precisamos de alguém que seja capaz de combater esse inimigo invisível. Alguém que tenha treinamento em defesa, e essa pessoa é o general Mourão. A própria Janaína se disse arrependida de seu voto, chamou o Bolsonaro de, entre outras coisas, deu a entender que considerava o Bolsonaro inconsequente, e ela se arrependeu do voto dela e pediu o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Agora tem uma questão, né? Eu já vinha falado sobre isso a respeito de Janaína Pascoal. Eu não vejo por que a Janaína está tão frustrada assim com o Bolsonaro, porque o presidente está fazendo apenas aquilo que todos já sabiam que ele iria fazer. Bolsonaro, nesse sentido, tem sido muito honesto e muito coerente com toda a sua trajetória política anterior à presidência da República. Ele continua fazendo comentários desnecessários, ele continua buscando o conflito, ele continua sendo o deputado de baixo clero, só que agora ocupando a cadeira de presidente da República. Ele não faz nada além do que ele já fazia. Então eu não sei por que Janaína está decepcionada com Bolsonaro. Na verdade, ela deveria estar decepcionada com ela mesma, que criou uma fantasia, um presidente extremamente platônico, que quando ela saiu da caverna foi cegada pela verdade do sol, pela luz do sol, que é a luz da verdade. Fazendo aqui um paralelo com o mito da caverna do Platão. Janaína Pascoal criou essa fantasia com relação ao Bolsonaro e ele não decepcionou ninguém, porque na verdade essas pessoas se decepcionaram com a imagem de Bolsonaro que elas criaram, mas era uma imagem insustentável. E eu acho que é muito difícil conseguir o afastamento de Bolsonaro. Isso porque ele tem um apoio considerável da população. Ele tem um apoio muito sólido, 30% da população brasileira apoia Bolsonaro. E desses 30% nós temos um núcleo muito rígido dos bolsonaristas que se identificam com essa causa do Bolsonaro. Então eles vão lutar com o Bolsonaro até o fim. Bolsonaro é um líder bonapartista, ele marcha com um exército de fiéis guiados principalmente também por um fator religioso. Ele, Bolsonaro, se considera o Messias, isso já foi dito em outras entrevistas, não por ele, mas por pessoas próximas a ele. Então isso é perigoso. O próprio Bebiano, falecido, recentemente disse no Roda Viva que o Bolsonaro se considera o próprio Jesus Cristo, ele se considera de fato o Messias. Então há um componente religioso que vai fazer com que essas pessoas lutem por Bolsonaro até o fim. E a aprovação de Bolsonaro é uma aprovação muito alta, e isso pode acabar, porque 30% é uma aprovação alta e isso pode acabar resultando em algum tipo de revolta. Não revolta popular, mas insatisfação, toda essa situação. Então não é fácil você tirar um presidente dessa forma. E ela mesmo disse que ele tem que ser afastado porque não há tempo para um processo de impeachment. E um dos autores, do pedido de impeachment, juntamente com Janaína Pascoal, já que nós estamos falando de Janaína Pascoal, é o Miguel Reale Júnior. E ele defende, e também é uma reportagem de hoje, na verdade dia 16, foi agora, 3 horas da tarde. E ele defende que uma junta médica avalie a sanidade mental de Bolsonaro. É mais uma vez sendo levantado a possibilidade não de impeachment, mas de interdição de Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro ser interditado porque ele não tem totais condições mentais de ocupar o cargo da presidência da República, que é um cargo tão importante. Porque vários acontecimentos de Bolsonaro e agora o acontecimento de domingo mostram que pode ser que ele não tenha as devidas faculdades mentais, porque contrariando todas as recomendações médicas, Bolsonaro foi até a população, colocando a população em risco, porque ele pode ser uma pessoa que pode disseminar o vírus para ali a multidão que estava próxima a ele. E o pior de tudo é que ele não tem a consciência de que ele pode ser infectado também. Então ele indo até a população, ele não tem a noção de que a população pode transmitir para ele o vírus. E ele é uma pessoa que está ali no grupo de risco. Não é o grupo, podemos dizer assim, de super risco, que é pessoas com mais de 80 anos, mas ele está no grupo de risco. Ele tem mais de 60 anos, vai fazer 64 esse ano, e a saúde dele não é das melhores. Nós temos que lembrar que ele sofreu uma facada há 1 ano e meio atrás. Há 1 ano e meio, quando você coloca atrás é redundante. Então, ele sofreu uma facada há 1 ano, passou por diversos procedimentos cirúrgicos, ficou muito tempo debilitado, usou uma bolsa de colostomia durante muito tempo. Todo o procedimento, a recuperação
teve problemas, então ele não tem uma saúde de 100%. Então, se ele contrair o coronavírus, ele pode acabar sofrendo consequências muito mais severas. E ele é o presidente da República. E pelo fato de ele ser o presidente da República, é necessário que ele esteja a todo vapor, que ele tenha uma saúde plena. E ao se colocar em uma condição de risco, sabendo de fato das condições de saúde dele, que não são as melhores condições possíveis, por ele ter mais de 60 anos e por ele ter passado tudo que passou no ano retrasado e também no ano passado, isso mostra que ele não tem o devido zelo pela sua própria vida, ou seja, ele não bate bem da cabeça, e por conta disso, o Miguel Reale Júnior está solicitando uma junta médica. Olha só, um dos autores do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Júnior, defendeu que o Ministério Público peça que o presidente seja submetido a uma junta médica para saber se ele teria sanidade mental para o exercício do cargo. O ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, Reale Júnior, disse ao jornal Estado de São Paulo que o presidente deve ser considerado inimputável por ter participado de uma manifestação ontem contra o Congresso Nacional Supremo, o STF, em plena pandemia do coronavírus. Claro que não está escrito coronavírus, mas você já entendeu. E ele falou o seguinte: seria o caso de submetê-lo a uma junta médica para saber onde está o juízo dele. O Ministério Público pode requerer um exame de sanidade mental para o exercício da profissão. Bolsonaro está sujeito a medidas administrativas e eventualmente criminais. Assumir o risco de expor pessoas a contágio é crime, afirmou o jurista. E o Bolsonaro, quando ele faz isso, ele mostra que ele também não está, talvez, muito bem da cabeça, porque parece que ele não acredita que toda essa pandemia de fato exista. Pode ser que ele ache que isso é tudo uma conspiração chinesa para derrubar a economia global. Algumas pessoas estão achando isso. Hoje à tarde eu fiz um vídeo a respeito do Edir Macedo, que acabou não indo ao ar, porque nós tivemos a briga do João Dória com o Major Olímpio, e aí eu tive que optar por esse vídeo do João Dória, mas o Edir Macedo ele compartilha um vídeo de um professor da USP chamado Ben Schmidt, professor da USP não, perdão, professor da Unifesp, que é uma da Faculdade de Medicina, a Escola Paulista de Medicina, uma das escolas de medicina mais renomadas do país. O professor Ben Schmidt vem e começa a falar fake news, meias verdades a respeito do coronavírus. Algo assim terrível, espalhando enorme desinformação, querendo questionar também, levantando teorias da conspiração, até mesmo sobre o Zika vírus. Então, perceba que Bolsonaro segue essas pessoas. Bolsonaro segue o Edir Macedo, Bolsonaro segue esses conspiracionistas. Então, eu não duvido que ele acredite de fato que o coronavírus seja toda uma conspiração internacional para fazer qualquer coisa, derrubar mercados, enfim, nós não sabemos o que passa na cabeça de Bolsonaro, porque para colocar a sua vida em risco, contrariar as próprias indicações do Ministério da Saúde, as próprias indicações que ele deu na quinta-feira, é uma pessoa que não está batendo muito bem da cabeça. Então essa é uma possibilidade, né? Se não houver o processo de impeachment, Bolsonaro ser interditado, apesar de eu achar que isso é bastante difícil. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Hoje à noite nós temos a entrevista do Ciro Gomes no Roda Viva. O Ciro Gomes, ele está doente, está com alguma gripe, talvez até com o coronavírus, então vai haver a participação via videoconferência. Isso perde um pouco, não fica tão legal, mas eu irei fazer essa cobertura possivelmente amanhã no meu vídeo das 8 horas da noite. Então fiquem ligados e eu vou tentar comentar em tempo real essa entrevista do Ciro Gomes pelo quase que eu falei aquela rede social que não pode falar o nome do passarinho azul, do passarinho branco azul, né? Se você quiser, você pode me seguir lá, é @profileoficial.